Como está o setor hoteleiro no Rio de Janeiro para o Réveillon, o verão e o Carnaval? Você vai saber quais experiências os hotéis estão preparando para o turista, além das belas paisagens. Nosso convidado hoje do Líderes em Destaque é Jorge Chaves, vice-presidente da Hotéis Rio, o sindicato que representa os estabelecimentos na capital. Bem-vindo, Jorge. Obrigado pela sua presença aqui no Líderes em Destaque. O prazer é todo meu, é um prazer falar sobre o turismo, falar sobre o Rio de Janeiro. Vai ser um prazer esse bate-papo. Começa por apresentar o que é o Hotéis Rio. A Hotéis Rio, o sindicato de hotéis, ela reúne os principais hotéis. Somos mais de 2.000 associados entre hotéis e outras empresas que têm como base o turismo no Rio de Janeiro. Então, a ideia da Hotéis Rio é juntar grupos e mentes pensantes para a tomada de decisões importantes que favoreçam o turismo de nossa cidade. E esses associados, eles vão desde uma estrela até 6 estrelas. Exatamente. Até agências de turismo, né, Uhum. toda a cadeia que está envolvida por trás de um turismo de sucesso como é o do Rio de Janeiro, Só na capital. só na capital. São quantos associados? Nós temos cerca de 2.000 associados, né, entre esses mais diversos leques. Na hotelaria, somos a maior parte dos hotéis também fazem parte, né. Além disso, temos também como braço a ABIH Rio de Janeiro, que aí engloba todo o estado do Rio de Janeiro e todas as ações efetivas para favorecimento do turismo. Só para explicar ao telespectador, a BIH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, que tem as seccionais nos estados. Isso. Então, o que difere vocês da BH? Vocês são parceiros. Exatamente, né, somos ligados um ao outro, diretamente. O que difere é que a Hotéis Rio, ela se concentra no turismo, na cidade do Rio de Janeiro, enquanto a BIH, ela tem seus esforços direcionados a todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Jorge, quando o turista chega, e eu sou um, porque eu já morei no Rio 10 anos, e agora eu moro em Brasília, quando eu venho como turista também, para Sim. aproveitar essa cidade maravilhosa que eu adoro, me formei aqui, tenho grandes amigos aqui. Eu procuro um hotel, assim como tantos outros turistas do Brasil e do exterior, eles querem uma cama bem arrumada, um serviço bem feito, mas por trás de tudo isso, há todo um preparo, né? Quais as demandas que os donos dos hotéis levam para Hotéis Rio, para vocês discutirem para melhorar sempre o serviço? Bacana. Eh, Hoje o turismo ele está cada vez mais moderno, ele está cada vez mais profundo dentro da experiência. E um parque hoteleiro como o do Rio de Janeiro, que é um dos maiores do Brasil, ele tem diversos leques de oportunidade para todos os bolsos, para todos os gostos e para tudo aquilo que um hóspede hoje ele busca. Isso está muito fundamentado no que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ele vai desde mar a montanha, a cavernas em alguma parte do nosso estado, nós temos de tudo no nosso Rio de Janeiro. E a hotelaria, ela engloba todos esses níveis de experiência. Hoje você encontra nos hotéis do Rio de Janeiro modernidade, como automação, você encontra altíssima gastronomia dos mais renomados chefes que o nosso Brasil e do exterior também. Então, o enriquecimento do turismo, ele está muito ligado aos esforços que os hoteleiros fazem, que o turismo do Rio de Janeiro faz, para que fundamente ainda mais a experiência e gere uma experiência ainda mais agradável ao nosso cliente. Eu abri o programa falando do Réveillon, os números para o Réveillon. Hoje é 31, hoje é o Réveillon. O senhor está aqui representando o Hotéis Rio e todos os associados. Inevitável perguntar: as expectativas foram superadas em relação a anos anteriores? Como é que está a ocupação dos hotéis? Ah, muito legal. Nós temos hoje no Rio de Janeiro sempre uma vertente de grande procura para o réveillon. É sem dúvida, um dos maiores réveillons que tem no Brasil, com uma grande festa, com queima de fogos, que sempre atrai muito a todos e sempre deixa todos muito encantados. Então, quando hoje nós olhamos a nossa ocupação, já superamos a ocupação do ano anterior, já ultrapassamos nos nossos hotéis mais de 85% de ocupação. Alguns hotéis, principalmente ali de Copacabana, os principais eixos da zona sul do Rio de Janeiro já se encontram lotados. E não só, como você falou de experiência agora há pouco, que os hoteleiros eles procuram promover, além do Réveillon e das festas externas, muitos hotéis também promovem jantares e festas internas dentro das suas Sim. unidades.
e elas também já se encontram lotadas nesse momento. São grandes eventos internos que, junto com esse grande evento externo, que é o Réveillon da cidade do Rio de Janeiro, ela gera uma experiência extremamente contagiante, agradável, segura e que sempre empolga o nosso cliente. O turista que vem para o Réveillon passar o Réveillon nos hotéis, sejam na orla, sejam nos bairros mais afastados, seja lá na Barra, na beira da praia ou não, o que mais ele busca além de ver os fogos? O turismo no Rio de Janeiro, ele é fundamentado em uma construção muito sólida da experiência do cliente. Então nós temos uma gama de opções, uma gama de facilidades e uma gama de diversidade do que fazer no Rio de Janeiro. A pessoa pode aproveitar esses dias off e talvez ele não goste muito das festas. Então ele tem a montanha que oferece um local mais agradável e calmo para ele ficar. Talvez ele queira estar ali naquele momento, mas quer um lugar e um ambiente mais reservado. Isso ele também tem dentro dos hotéis. Então, o que o cliente procura nesse momento, seja mais festa, menos festa, relaxar ou se divertir bastante, o Rio de Janeiro ele proporciona uma cadeia de opções aonde atrai a maioria dos clientes. A questão do self-check-in, isso vai pegar um dia? Está dando certo já? Muitos já estão se adaptando a isso ou não? Ainda é preciso ter lá o balcão com os atendentes falando 2, 3 línguas? Essencialmente, Mazini, nunca vai faltar nos hotéis a essencialidade de ter o fator humano. As pessoas procuram contato. Mas a automação vem para facilitar esse contato, vem para tornar mais fácil a experiência do cliente. Então, hoje o self-check-in, o pré-check-in, o express checkout, que muitos hotéis já detêm e muitas vezes o cliente nem precisa mais passar no balcão da recepção, que ele consegue fazer isso tudo pelo seu próprio aplicativo de interação com o hotel, ele é muito importante. E as novas gerações veem isso como muito necessário. Talvez a minha, a sua geração fala: "Não, prefiro ir lá na recepção e falar com o recepcionista, pedir aquele quarto melhor", né, Um isso upgrade, né? um upgrade, quem sabe. Eh, Essa interação ela é muito necessária em algumas gerações. Então qual a ideia da adaptação e qual a ideia de se fundamentar, boas práticas de avanço tecnológico nos hotéis? As gerações vão mudando, né, então os hotéis precisam acompanhar as transformações digitais que a nossa sociedade tem passado. Então, mesmo que hoje não seja muito usado, aguarde um pouco. Ela será, porque as novas gerações fazem isso com muito mais facilidade do que as que talvez hoje mais viajem. Isso é verdade. Agora, obviamente, quando o cliente entra no hotel, ele deixa o cartão de crédito, né? Até para quando tem o caso de o check-out express, né? Ele faz o check-out e vai embora e qualquer coisa debita no cartão dele. Vamos falar de uma coisa um pouco incômoda. Perdas também. Hotéis, assim como em qualquer setor, eles têm ganhos e perdas. Quais as perdas dos hotéis hoje? Tem muito prejuízo, tem muito golpe? Como é que a Hotéis trabalha isso com seus associados na questão da segurança dos hóspedes? Tem treinamento? Vocês têm uma rede de segurança que vocês trocam informações quando acontece um episódio assim? Temos. Isso é um trabalho bem bacana que a Hotels Rio ela também faz. Nós temos fórum de segurança, nós convidamos as principais entidades de segurança pública, justamente para ir nos atualizando sobre o que há de mais novo nas tentativas de golpes, de furtos a clientes. Isso é um câncer que existe em todas as capitais, que existe em todo o mundo, né. A ideia nossa é conseguir habilitar e preparar os hotéis para se tornarem ambientes mais seguros. Então, a tecnologia vem ajudando a promover isso, né. Uhum. Então, hoje a gente tem formas de impedir esse contato entre, quartos que não sejam desejáveis. Hoje a gente tem como, encaminhar a ficha do cliente de maneira segura, obedecendo o LGPD, para que a gente saiba se aquele hóspede é quem ele está dizendo ser, se não é um golpista, e com isso a gente tem ampliado e aumentado a segurança dentro dos hotéis. Vai proteger 100%? Não, mas minimiza bastante. Agora vamos falar de coisa boa também, carnaval. Como é que tá aí o cenário para o carnaval? As expectativas para 2024 para o carnaval é de fato excelente. Em 2022 e 23 tivemos um resultado muito bom do carnaval
E esse ano nós conseguimos já anunciar as principais atrações, tanto para o Réveillon de 2023-24, quanto para o Carnaval 2024, com 6 meses de antecedência. Hum. Então isso é muito bom, pois favorece, a decisão do cliente sobre o que ele vai fazer nesse período tão interessante da nossa cidade. O carnaval, ele vem com blocos, ele vem com os principais desfiles na Sapucaí, vem ali na metade de fevereiro, aonde estamos ainda no verão, que é um grande atrativo, as nossas praias ficam lotadas, então as expectativas são de fato muito boas. Até porque tem aumentado também o turismo internacional, que é o que grandemente procura essa data do carnaval. Então, as expectativas do parque hoteleiro é muito boa para um carnaval de 2024. Os hotéis do Rio, eles têm conseguido fazer parcerias para levar esses turistas, principalmente no carnaval, para esses passeios, por exemplo, para um bloco de rua até, não sei qual a demanda deles, se você pode nos adiantar aqui, ou o perfil que vocês têm do hóspede de carnaval, o que que ele procura? Ele quer ir para Sapucaí, ele quer fazer um pacote para visitar os blocos de rua? Quais as parcerias que os hotéis fazem? Imagine, cliente tem de todos os tipos e gostos, né. Então temos o cliente que ele quer ir para Sapucaí e conhecer o que é o desfile lá nesse grande palco. Outros procuram, pequenos blocos ou grandes blocos. Isso que é interessante do Rio de Janeiro. Nós temos blocos desde a zona sul do Rio de Janeiro, são diversos blocos na própria zona sul, temos muitos blocos no centro do Rio de Janeiro, então isso faz com que os clientes que estão espalhados em todas essas regiões, desde uma região mais central a Zona Sul, a Barra da Tijuca, eles têm essa variedade de opções de blocos de maneira segura, e às vezes a caminhos de caminhada do seu hotel onde ele está para participar desse bloco Quando não da tem, diversão. os hotéis oferecem vans, eles têm Ofe oferecido esse serviço? Sim, a gente tem diversos serviços de translado, desde para a Sapucaí, para os blocos no centro do Rio, para os blocos na Barra da Tijuca, opções de translado, metrô, né, então temos uma cidade muito bem estruturada para o turismo. Então isso facilita toda a locomoção do cliente para o que, a cidade estiver oferecendo naquele momento. Então vamos falar aí do verão, pegando verão começa ali, a cidade já começa a lotar em dezembro, início de dezembro, pegando o réveillon, as férias de janeiro, o pessoal que vai para a praia, e o carnaval. Os hotéis do Rio conseguiram retomar os números pós-pandemia? Em 2022 nós já conseguimos fazer isso comparado a 2019. Hum. Qual o grande marco histórico de ocupação e de resultado que o Brasil teve foi 2015, um dos melhores resultados que nós tivemos. Até 2022, nós ainda não tínhamos superado esse pico histórico. Em 2023, a gente finalmente conseguiu alcançar ou recuperar esse pico histórico de ocupação e de receita produzida pelos hotéis. Olhando para 2023, aonde superamos todos os resultados de 2022, seguindo como estamos, as expectativas são muito boas para 2024 também. Fechamos o ano de 2023 com um crescimento muito interessante comparado a 2022, e olhando para 2024, não temos motivos hoje para pensar que será diferente essa progressiva evolução. Encontramos, enfim, uma estabilização da demanda para o turismo do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, já que temos um parque hoteleiro muito grande, né. Só no Rio de Janeiro são mais de 44.000 quartos, oficiais. São mais de Você 700 e multiplica isso cada quarto, às vezes 2, ainda tem o quarto triplo, né, mas vamos multiplicar por 2. Quantos leitos o Rio tem hoje? Uns 100.000 leitos? mais de 100.000 leitos, Mais. mais de 100.000 leitos. É isso que é interessante desse crescimento, dessa recuperação. Uma cidade com tantos leitos Uhum, precisa ter um bom calendário de eventos, como teve 2023, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. uhum. Precisa ter uma demanda estruturada para dar suporte ao desenvolvimento e melhoria desse parque hoteleiro. Faltam hotéis no Rio? Qual o número de leitos seria ideal? Não faltam hotéis no Rio de Janeiro hoje, né. Rio de Janeiro ele tem um crescimento progressivo junto com a demanda, sempre está abrindo novos hotéis, hotéis se modernizam, hotéis que foram fechados há alguns anos para reforma e estão reabrindo. Então, a demanda no Rio de Janeiro, a oferta de quartos que o Rio de Janeiro possui, ela está muito bem encaixada à demanda que o Rio de Janeiro possui, que não é baixa, é muito grande. Então, temos muitos quartos e muitas opções, né, para todos os tipos de bolso.
e de gosto, e hoje o Rio de Janeiro consegue receber, e é por isso que ele recebe tantos grandes eventos, né. Para 2024, se você já me permite Vamos abordar começar a um falar pouquinho dos sobre eventos, eu isso, queria né. muito. Então nós temos o G20, né, com a Uhum. maior conferência, do mundo em relação a ações e alinhamentos financeiros dos bancos centrais, etcétera. É a reunião dos 20 países mais Dos importantes, 20 países mais importantes, os quais são outros convidados também. também. Então nós temos 45, países aí que participam direta e indiretamente desse momento. São mais de 100 eventos no Brasil como um todo, quase um terço deles serão realizados no Rio de Janeiro. Que É, vai ser a sede, que vai ser a no fim sede do do ano, em evento. novembro. Uhum. Exatamente. Então, a abertura, a grande abertura, vamos chamar de oficial dos chancelares, vai ser no dia 21 e 22, justamente uma semana Agora de de fevereiro. fevereiro, Uhum. justamente uma semana após o desfile das campeãs. Uhum. E o último evento principal é os dias 18 e 19 de novembro, que também será sediado no Rio de Janeiro como cidade oficial do G20. Por que o Rio de Janeiro é escolhido como um palco de um grande evento desse? Justamente por causa da sua estrutura e da sua capacidade de receber esses grandes eventos. E por que é interessante um grande evento como esse realizado no Rio de Janeiro? Porque mostra sua notoriedade e, obviamente, aumenta a sua atratividade. Mais países conhecendo e divulgando essa sede que vai ser o Rio de Janeiro do G20, em 2024. Então isso favorece o aumento do nosso turismo e as nossas expectativas também para o próximo ano. A gente está falando só de um grande evento, que é o G20, que é o principal deles para o ano que vem aqui no Rio, para esse ano que está começando amanhã. E nós temos aí um setor que vai ficar superaquecido de fevereiro a novembro, com dezenas de eventos dentro do tema G20. Quais outros nós podemos ter aí? Nós temos grandes eventos, né, como do segundo semestre, o Rock in Rio, que de 2 em 2 anos lota a nossa cidade com grandes eventos musicais. E temos vários outros eventos que têm de cunho esportivo, como o CBV, Comitê Brasileiro de Vôlei, Ironman, que é um grande evento, de corrida, triatlo e etcétera. Uhum. Então são vários eventos e eventos médicos que são realizados na nossa cidade, que vão, tornando ainda mais atrativo, para nós hoteleiros e para o turismo de modo geral, um enriquecimento dos grandes eventos, né. Ainda temos ainda os calendários sociais, que ainda vão apontar ainda, né. Esse ano de 2023 nós tivemos grandes eventos, como Coldplay no primeiro semestre, como Taylor Swift no segundo semestre, que foram muito importantes, além dos múltiplos jogos em que o Maracanã sediou. Uhum. Então, somado a eventos corporativos, que são extremamente importantes para a nossa cidade, mais os eventos sociais, isso forma um calendário robusto e atrativo e de grande volume. Inevitável perguntar a disputa com São Paulo. A Hotéis Rio consegue acompanhar o setor em São Paulo, a concorrência? Vocês trocam, aliás, trocam informações com entidades similares de lá ou não? Cada um cuida de si, até porque tem aquela rixa. São Paulo às vezes puxa mais eventos para lá, o Rio puxa para cá. Como é que tá isso? Isso é muito saudável, né, e São Paulo como uma grande capital também, os eventos que ela realiza são sempre muito importantes também. Eh, Há um alinhamento, né, vamos chamar assim, e até porque o São Paulo, ela tem uma perspectiva de realização de eventos um pouco diferente da do Rio de Janeiro. Os tipos de eventos realizados lá e os modelos de eventos realizados aqui têm um cunho diferente, então há uma concorrência saudável da captação desse evento. Além disso, a maioria das redes que habitam aqui o Rio de Janeiro também habitam São Paulo. Sim. Então é uma luta, obviamente, sobre aonde vai ser realizado um grande evento de grande porte eventualmente. Obviamente, né, somos cidades que estão buscando o seu desenvolvimento, mas isso é feito de forma muito saudável. Ficamos felizes com a recuperação, de São Paulo e do turismo corporativo de São Paulo, da mesma forma como o crescimento e evolução do Rio de Janeiro também torna, a cidade de São Paulo também mais feliz pela nossa recuperação. Nessa questão do turismo corporativo, e o senhor citou aqui agora há pouco, o Rio de Janeiro se caracteriza muito por trazer muitos congressos médicos aqui para a capital, até para o interior. Né, além de outras capitais, mas o Rio tem se notabilizado por esses congressos médicos. Infelizmente, recentemente nós tivemos um incidente triste na Barra da Tijuca, do assassinato dos médicos que estavam no congresso no hotel lá. Isso impactou o setor?
Não sentimos o impacto, né, lamentamos muito, obviamente, esse triste acontecimento. Infelizmente, não só o Rio de Janeiro, como o Brasil, enfrenta um grande problema social, de segurança, onde todos nós temos buscado aumentar a segurança, e os cuidados, com os nossos clientes em grandes eventos. De certa forma, isso ter acontecido nos ajudou a alinhar novas ações junto com as entidades públicas, a indicar aonde serão realizados os principais eventos, que cuidados os departamentos públicos devem ter com a realização desses eventos, quem são, né, isso nos ajuda a aumentar a segurança do nosso cliente. Um acontecimento como esse é óbvio que repercute bastante, tudo que acontece no Rio de Janeiro ele repercute e ganha grande visualização do público em Uhum. geral, mas não percebemos uma mudança do comportamento e das escolhas do nosso cliente por esta razão. Deixa eu fazer uma provocação a você. O Rio de Janeiro tem preço justo nos hotéis daqui? Vocês, lá na Hotéis Rio, vocês conversam sobre isso, apesar de nós estarmos no mercado de livre concorrência, é claro. Mas às vezes dá um puxão de orelha a alguém que está levando preço, atrapalha o setor ou não? Não tem essa discussão? Não, não, isso é uma decisão individual de cada rede, Uhum. até porque há muitas redes internacionais no Rio de Janeiro, e a questão de compliance ela precisa ser obedecida e seguida, como você disse, há uma lei por detrás disso. O Rio de Janeiro, ele, como eu disse, desde 2015, ele ainda não havia recuperado aquilo que ele já tinha conseguido fazer de melhor. Então, Hum. apenas agora, em 2023, nós chegamos a esse patamar novamente. Ou seja, tivemos toda uma grande curva onde nós não alcançávamos ou mantínhamos um bom resultado. Tivemos aí em 2016, depois da Olimpíada, uma grande crise, 2017, uma crise que afetou bastante, crise política que afetou o turismo do Rio de Janeiro. Em 2018 estávamos ainda no meio desse emaranhado da crise política. Em 2019 recuperamos um pouco e depois veio a pandemia. Bem, o que chamamos de preço justo depois disso, É né? difícil. É difícil. Qual o retorno do setor hoteleiro para o PIB carioca? Fala assim, de geração de renda, de geração de empregos, quantos empregos gera, e vamos entrar na questão dos impostos, ICMS, SS. Perfeito. Falando primeiro sobre os impostos, né? O grande imposto da cidade é o ISS e o turismo ele é um dos grandes contribuintes do ISS. Quando nós olhamos para primeiro semestre de 2023, comparado com o primeiro trimestre de 2022, tivemos um crescimento de 40%. O que isso quer dizer em números? No primeiro semestre de 2022, foram 124 milhões de arrecadação gerados do ISS. Da prefeitura. A prefeitura diretamente aos Uhum. cofres públicos. E em 2023 foi 170 milhões, então teve um crescimento de 40%, que é muito expressivo. Isso Isso já é um termômetro de como o setor está aquecido. isso é um termômetro de como o setor está aquecido e de como ele favorece ao Rio de Janeiro, né, Uhum. como que é importante o Há o retorno. turismo no Rio de Janeiro. Há um retorno direto. E além do mais, eu sou um entusiasta do turismo, até pelo seu fator social. Você falou sobre questão de geração de emprego. Estima-se que a cada um quarto de hotel gere-se um emprego direto. Falamos agora há pouco que temos 44.000 quartos, mais de 44.000 quartos oficiais no Rio de Janeiro. E a cada um quarto de hotel, há uma geração de 3 novos empregos indiretos, que é toda a cadeia que serve e abastece os hotéis. Logo, a gente tem mais de 170.000 empregos gerados diretamente pelos hotéis ou Entendi. indiretamente pelos hotéis. Mas que perfil é esse? Os hotéis, eles desenvolvem pessoas. Eles não pegam as pessoas mais qualificadas. Eles pegam pessoas que moram em comunidade, de baixa escolaridade, que muitas vezes não têm um curso, Às vezes não paga um têm curso para elas, né, às vezes profissionalizante. muitas E vezes, muitas vezes. muitas vezes, a maioria das vezes. A qualificação ela é feita Uhum. internamente. Uhum. Então, pensando numa questão social, olha que interessante é o turismo para o Rio de Janeiro. Nós não pegamos as pessoas mais qualificadas, nós tornamos as pessoas mais qualificadas. Exatamente. E essas pessoas, elas não ficam eternamente nas funções iniciais, operacionais, como garçom, camareira, não.
Muitos hotéis do Rio de Janeiro, eles têm seus gerentes hoje que Eram antes porteiros, eram porteiros, carregador de mala. eram Conheço vários mensageiros, casos. eram recepcionistas, eram garçons, Exatamente. né. Então, isso de gerar oportunidades, né, de desenvolver e gerar oportunidade de crescimento, isso gera um impacto social muito interessante. Nós tivemos um dezembro muito imperativo para o setor, de turismo e hoteleiro aqui no Rio de Janeiro. Vou citar 2 eventos: a Corrida dos Garçons, né, nesse mês agora que passou, e agora o concurso de decoração natalina que voltou. Explica um pouquinho pra gente como é que foi. Bacana. Esses são grandes, momentos aonde há uma interação maior do nosso cliente, do nosso funcionário, com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né. Então a Corrida dos Garçons, ela aconteceu justamente, com o primeiro dia do verão, que abre a grande alta, de ocupação e a grande expectativa de ocupação no Rio de Janeiro. Então há um envolvimento justamente desse time operacional numa grande festa, numa festa divertida, né, com um prêmio no final sim, mas o cara está carregando uma bandeja, brincando sobre o que ele faz no seu dia a dia. Isso gera essa interação e gera essa proximidade com o propósito que os hotéis têm, junto com seus funcionários. E a decoração, ela torna a cidade mais bonita, né. É um momento em que os nossos clientes, vêm, talvez uma vez ou a primeira vez no Rio de Janeiro, ele encontra uma cidade decorada. Então essas ações promovidas pelo Hotéis Rio e outras companhias que estão juntas, é justamente, deixar a cidade ainda mais interessante, ainda mais atrativa para o nosso cliente e que ele retorne, obviamente. A maioria dos hotéis aderiu à decoração natalina, A essa maioria campanha? dos hotéis aderiu, principalmente os hotéis filiados ao Hotéis Rio. A maioria dos hotéis também aderiu à Corrida dos Garçons, tiveram lá seus representantes, que foram de forma voluntária, né, foi o desejo pessoal desses garçons de participarem dessa São brincadeira, 2 eventos que vieram então para ficar, vieram no para calendário ficar, aí do setor hoteleiro. retornaram para ficar por bastante tempo. Exatamente. Jorge, nós estamos no Líderes em Destaque. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, que eu sei que tem muito mais coisa boa para você falar para o telespectador, que é um turista também, porque o turista carioca, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o telespectador fluminense. Venha se hospedar no Rio de Janeiro, é a primeira delas, mas principalmente acredite no potencial do turismo no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas falando sobre Rio de Janeiro, o potencial do turismo ele é implacável, ele é impressionante. Nós pertencemos a uma cadeia que promove a felicidade, que promove engajamento com coisas muito boas. No pós-pandemia, nós desejávamos ao máximo viajar e curtir momentos especiais. E o turismo, ele faz parte desse desejo, desse anseio. Então, continue apostando no turismo, no desenvolvimento social através do turismo, na geração de novos eventos, na geração atrativa de novos grupos, para que nós consigamos prosseguir, não só atraindo cada vez mais cliente, mas investindo tanto nas propriedades, investindo tanto nos nossos funcionários e que tenhamos um Rio de Janeiro cada vez melhor. Muito bem, o Rio de braços abertos e camas arrumadas para o turista neste verão, com excelentes números para um dos setores que mais emprega na capital. Nosso convidado de hoje foi o vice-presidente da Hotéis Rio, Jorge Chaves. Até o próximo Líderes em Destaque.